o nosso Deus. Eu quero convidar todas as crianças para vir aqui para frente, sentar aqui, ó, todo mundo. E se tiver algum adulto também que se sinta como criança, pode vir também, tá? Pode vir. Todos aqui, senta aqui as meninas, os meninos. Aí eu vou tentar contar uma historinha aqui para a gente poder aprender, tá bom? Todas as crianças. Se tiver algum pai ou mãe que precisa ficar perto, também pode ficar, tá? Pai e mãe, aí se precisar, pode dar assessoria técnica aqui, porque não é fácil, não. É muita energia junta. Irmãos, vamos abrir no livro de Lucas, capítulo de número 19. Lucas, capítulo de número 19. Quem esqueceu a Bíblia pode voltar lá para pegar, tá? Lucas 19. Nós vamos ler do verso de número 1 ao verso 10. Tá, crianças? Lucas 19, 1 a 10. Ajuda aí, Alain. Isto. Depois a gente ajunta de novo aqui. Isto. Lucas 19, 1 a 10. Vamos ler junto, igreja? Vamos lá? Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Ele desceu e toda pressa e o recebeu com alegria. E todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com o homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois nenhum também deste é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Vamos orar agora, mais uma vez? Pai Santo, pedimos a Tua bênção para compreender essa história e termos, ó Deus, os ensinamentos das Escrituras no nosso coração. Abençoa cada criança e cada adulto aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa história é uma das histórias mais interessantes da Bíblia. Zaqueu, a história dele chama a nossa atenção por vários motivos. E eu quero que vocês participem comigo dessa história. Tá ok? Quem foi no acampamento? Eu. Quem não foi? Perdeu. Quem não foi, perdeu. Porque a gente teve um monte de história, não teve? E uma das histórias foi a história do rei Davi. Lá a gente contou a história do rei Davi. E aqui a gente vai contar essa história aqui. Só que eu preciso de alguns personagens. Eu preciso de alguém que faça os papéis. Quem? Vou ver. Não, eu acho que eu vou precisar de uma árvore primeiro. Não. Uma árvore. Eu vou chamar uma árvore. Árvore, por favor, vem árvore. Para nós, hoje, o Everton é uma... Tudo bem, árvore? Tudo bem, árvore. O Zaqueu, ele era um publicano, cobrador de impostos. O que era isso? Ele era um funcionário do Império Romano que tinha a função de cobrar impostos das pessoas. E aí aconteceu que Jesus ia passar por uma cidade chamada cidade de Jericó. Quem se lembra do que aconteceu nessa cidade? Fala, Lucas. Vamos.
É que Deus mandou, acho que... Eu estou na dúvida se é Jacó... para ir lá em Jericó e derrubar as muralhas. Isso. Então, essa é a cidade de Jericó. Na cidade de Jericó, lá atrás, muito tempo atrás, Deus disse que traria uma derrota para aquela cidade e fez com que o povo de Israel, o povo de Deus, tocasse trombeta, circundasse a cidade, e aí, quando houvesse um momento especial, as muralhas iam cair. Os adultos certamente se lembram de uma música que fala assim: vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Tá bom. Aí, nessa cidade de Jericó, Jesus ia passar lá. Ele ia passar nessa cidade. E quando ele resolveu passar na cidade de Jericó, alguém ficou sabendo, porque Jesus, ele era muito conhecido. E todo mundo que ouvia falar de Jesus queria, de alguma forma, ir onde Jesus estava. Será por que motivo? Alguém sabe por que as pessoas queriam estar perto de Jesus? Fala. Porque Jesus pregava a palavra do reino de Deus. Que mais? É porque Jesus é bom e Ele é a única pessoa que nós podemos confiar. Isso, mas ele falou, porque Jesus fazia o quê? Que mais? Que tipo de milagre? Ele Curava, que mais? Cegos, que mais que ele fazia? Quando o povo estava com fome, o que ele fazia? Multiplicava pães e peixes. Fala, Lucas. Ele fez um milagre que acho que só tinha 2 peixes e 3 pães. E ele alimentou, acho que 1.000 e alguma coisa. Muita gente. Esse 1.000 é por conta dele, tá, gente? É apócrifo. Gente, Jesus fazia um monte de coisa. E as pessoas ouviam aquela história e falaram: eu quero ir onde Jesus estava. E aí havia na cidade de Jericó um homem chamado Zaqueu. O significado do nome Zaqueu é puro, pureza. O nome dele era esse. Só que ele não era como aquele gigante que Davi venceu. Quantos metros que Golias tinha? Quem lembra? Fala, Lucas. Eles dizem que tem 2, 3 metros. 2,90 metros. Ó. Mas Zaqueu não era como Golias. Zaqueu era um homem, a profissão dele era cobrador de impostos. E além de ser cobrador de impostos, ele era muito rico. Ou seja, ele tinha muito dinheiro. E aí a Bíblia fala só que ele era um homem de baixa estatura. Eu acho que estou vendo um Zaqueu ali de camisinha branca. Nós encontramos um Zaqueu. Só que o Zaqueu, ele queria ver Jesus. Quem vai ser Jesus? Nossa Deus, um monte de Jesus, um monte de Jesus. Eu vou pegar quem não foi antes, tá? Vem, Lucas. O Lucas vai ser Jesus. E Jesus está passando por Jericó. Anda aqui, vai e volta, vai lá e volta. Isso, né? Ele está passando por Jericó. Aí o Zaqueu queria ver quem? Jesus. Ele queria ver Jesus, só que ele era o quê? Pequenininho. E o que o Zaqueu fez? Ele sabia que tinha uma árvore muito grande, uma árvore frondosa, chamada sicômoro. Era uma árvore que tinha uma estrutura muito forte, galhos muito fortes. Ele pensou assim: sabe de uma coisa? Eu vou subir naquela árvore, porque se eu subir naquela árvore, eu vou conseguir ver esse tal de Jesus. A árvore está firme? Zaqueu, sobe na árvore. Isto, o Zaqueu subiu na árvore. Subiu, ele está em cima da árvore. E Jesus está passeando.
está lá, só que tem um monte de multidão. A multidão agora vai junto com Jesus. Vai lá, a multidão está com Jesus. A multidão está com Jesus. Para lá e para cá. Vai. Multidão, é gente, é povo, para lá e para cá. Multidão. E Zaqueu está tentando ver Jesus. Agora a multidão para e senta. Isso, parou e sentou. Parou e sentou. Aí, o Zaqueu está lá em cima da árvore. Zaqueu, desce depressa. De novo. Zaqueu, desce depressa. Preciso ir na sua casa. Eu preciso ir na sua casa. Aí o Zaqueu desceu. Zaqueu pode sentar e a árvore pode voltar para o seu banco, tá? Obrigado. Gente, essa é a história que a gente tem aqui. Pode sentar agora, o Lucas. Essa é a história que a gente tem aqui. Zaqueu, baixa estatura, ele era o quê? Rico, muito rico. A profissão dele, qual era? E aí, à medida que ele cobrava imposto, se a pessoa tinha que pagar um, ele cobrava 2, 3, 4. E parte desse valor, sabe o que fazia? Ó, punha no bolso dele. E por isso ele ficou o quê? Assim é fácil ficar rico, né? Zaqueu era esse tipo de gente. E os publicanos e cobradores de impostos não eram bem vistos. Ninguém gostava de ficar perto de publicano, de cobrador de impostos. E aí o que vai acontecer nessa história? Zaqueu é esse que está lá. E Jesus fala assim: Zaqueu, hoje eu preciso ir na sua casa. Desce dessa árvore que eu preciso estar indo na sua casa. Gente, isso aqui é interessantíssimo, porque a gente vai ver alguns ensinamentos que a Bíblia traz para nós a partir dessa história. E eu fiquei pensando aqui em 4 situações que a gente pode aprender com essa história de Zaqueu. Zaqueu nos ensina muito, mas muito mais ainda que Zaqueu, o Senhor nosso Deus nos ensina muito. Primeiro, onde é que Zaqueu morava? Jericó. O que ele fazia? Cobrava impostos. Cobrava corretamente? Ele era injusto. Mas o nome dele significava o quê? Puro. Mas ele era puro? Correto, ele era correto? Então o nome dele não traduzia aquilo que de fato significava o nome dele. E aí ele quer saber quem era esse Jesus. Zaqueu, gente, nos ensina algo precioso. Qual seria a condição espiritual de Zaqueu? Uma pessoa que faz coisa errada, ela sente paz? Uma pessoa que faz coisa errada, ela dorme tranquila lá na hora que ela vai deitar na cama? Ela não dorme tranquila, ela fica o quê? Confusa, perturbada, insegura, angustiada. E aí eu acho que Zaqueu era uma dessas pessoas. Um exemplo de um homem rico, mas o seu coração estava onde? No dinheiro. E diz que ele era o maioral. Significava que ele era o chefão de todo mundo. O chefe de todos. Gente, mas era um homem que estava com o coração certamente triste. Um homem que estava inseguro. Um homem que punha a sua confiança onde? No dinheiro, no seu poder. E aí a gente vê que Zaqueu era um homem que, além disso tudo, ele era um homem que de baixa estatura, baixinho. A gente não tem aqui a altura dele, mas um homem baixinho. E a gente sabe que, às vezes, algumas questões que acontecem com a gente faz com que a gente fique incomodado. Tem gente que fica incomodado porque é baixinho. Tem gente que fica incomodado porque é alto. Tem gente que fica incomodado porque é gordo. Tem gente que fica incomodado porque é magro. Tem gente que fica incomodado porque é branquinho. O outro fica incomodado porque é pretinho. A gente nunca está satisfeito com o que a gente tem e a gente é. A gente está sempre incomodado com alguma coisa. Alguns porque tem muito cabelo, tipo o Danilo, e outros que têm pouco cabelo, como eu. A gente está sempre incomodado com alguma coisa.
E aí a gente precisa aprender o seguinte, que na verdade a gente, a despeito de todas as questões que acontecem com a nossa vida, esse texto ensina para a gente algumas coisas. Primeira delas, quando Jesus vai falar com Zaqueu, que está em cima da árvore, Jesus fala assim: Zaqueu, desce depressa, porque me convém ir onde? Eu pergunto para vocês, quando é que Jesus encontrou com Zaqueu? Na árvore. Então aquele foi o primeiro encontro. Antes disso, então me responde, como é que Jesus sabia do nome de Zaqueu? Caio falou, porque Jesus sabe de todas as coisas. E isso nos faz aprender que quando Jesus está ali, Zaqueu achava que podia ficar ali escondidinho, porque o sicômoro é uma árvore até muito frondosa, muitos galhos, muitas folhas, como uma figueira. Talvez eu pudesse ficar aqui camuflado, escondidinho. Mas Jesus olha para cima e fala o nome dele. Fala, João. Jesus conseguiu ver o Zaqueu porque ele é o Salvador e ninguém consegue se esconder dele. Nossa, desculpa aí, viu? Jesus é o Salvador e ninguém pode se esconder dele. Fala, Lucas. O João está certo. Ninguém pode se esconder de Deus. Que também tem uma outra história que Jonas tenta se esconder no barco. Só que Deus quer que ele vá para uma cidade falar dele. Só que ele não consegue se esconder. Jonas também tentou fugir, se escondeu e não teve jeito, né? Não dá para esconder de Deus. E é interessante que quando ele vê alguém ali na árvore, ele não vê qualquer pessoa. Ele fala o nome. Zaqueu. Desce depressa. A primeira lição que eu aprendo é que quando Jesus olha para nós, em qualquer circunstância da nossa vida e da nossa história, Ele sabe quem a gente é. Ele sabe quem nós somos. Então nós não temos como esconder, ocultar quem nós somos diante de Deus, porque Jesus é Deus. E o Salmo 139 fala exatamente isso. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento, quando me levanto. Se eu subo lá em cima, no mais altos céus, se eu desço mais profundo mar, o Senhor sabe todas as coisas. Deus sabe, e Jesus sabia quem era Zaqueu. A primeira lição que eu aprendo é que Jesus conhecia quem era Zaqueu. Como Jesus sabe quem somos cada um de nós. Lutas, dificuldades, medos, enfrentamentos, circunstâncias mais obscuras da nossa história, Jesus sabe. A segunda lição que eu aprendo nesse texto é que, aos olhos de Jesus, é impossível que um homem rico, digamos assim, aos olhos de Jesus, um homem rico também precisa de salvação. Porque Jesus tinha ensinado lá atrás, no capítulo 18, ele tinha contado a parábola de um jovem, que o jovem chegou para Jesus e falou assim: Jesus, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Vocês lembram o que aquele moço teve como resposta de Jesus? Jesus falou para ele: guarda os meus mandamentos e ama o teu Deus de todo o coração. E o que ele respondeu? Não lembro. Ajuda aí. Eu faço isso desde a minha infância. Aí, então tá bom, tá jóia. Aí Jesus falou uma outra coisa para ele. Quem se lembra o que foi? Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e segue. Quando Jesus fala isso com aquele moço, como é que aquele moço fica? Ele fica contente? O moço se entristece, porque confronta exatamente onde estava o coração dele. Onde está o teu Deus, aí estará o teu. O coração dele estava no dinheiro. E é nessa hora que Jesus dá a resposta para aquele que
questionou sobre salvação, sobre eternidade. E aí o que acontece? O moço sai alegre. Como é que ele sai? Ele sai triste. Ele sai triste, ele sai chateado. Nossa, Jesus falou que eu tenho que vender tudo, dar para os pobres e segui-lo. Eu não posso fazer isso porque eu tenho uma herança muito grande, eu tenho muito dinheiro. Como é que eu posso abrir mão do meu dinheiro? E ele ficou nos mimimi, nos choramingos, e ele estava diante do Deus que é o autor da salvação. E naquela hora o coração dele endureceu diante da resposta de Jesus. Aí Jesus está falando assim, olha, por causa disso, é mais difícil, é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso no capítulo 18. Aí Jesus, então, nessa hora, está falando com quem? Com Zaqueu, que era o quê? Rico. Então, como é que é isso? Zaqueu estava tendo a oportunidade, então, de abrir o coração para Deus e mudar o senhorio de quem era aquele que comandava a sua história, a sua vida? Sim, Zaqueu agora podia mudar aquele cenário de o dinheiro, ao invés de mandar nele, o Senhor nosso Deus, o Senhor Jesus, ser o Senhor dele. É por isso que Jesus, então, aqui nos mostra que, apesar de ser um homem rico, corrupto, um homem que tinha motivações erradas, poderia ser salvo também. Não importando qual fosse a sua história. Zaqueu, depois que teve um encontro com Jesus, o texto nos mostra que ele tem um coração arrependido. E quando a gente se arrepende, Deus muda nossa mente, muda o nosso coração. Isso é algo tremendo, porque o Senhor Jesus fala assim, hoje houve salvação nessa casa. Então, quando a gente encontra com Jesus, a gente vai encontrar com aquele que pode nos dar a certeza da salvação. E quando a gente entende a palavra de Jesus, aquilo muda a nossa história de um jeito que a gente fica constrangido em ficar vivendo da mesma forma. E naquela hora, Zaqueu foi constrangido a ficar vivendo daquele mesmo jeito. O coração dele mudou, porque Jesus mudou o coração dele. E a terceira e última coisa que a gente aprende nesse texto é que aos olhos de Jesus, ninguém é tão invisível ou tão pequeno que não possa ser visto por ele. Onde é que Zaqueu estava? De cima da árvore. Ele achou que podia ver Jesus, mas Jesus não ver onde ele estava, mas foi o contrário. Jesus viu onde ele estava, não somente o seu corpo, mas Jesus viu também o seu coração. O livro de Samuel fala assim, que o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Quem olhava para aquele homem, nossa, Zaqueu é rico, Zaqueu tem dinheiro, ele tem poder, é maioral. Mas parece-me que pode ser que Zaqueu pudesse se esconder atrás do dinheiro, do poder. Mas lá dentro, aquele Zaqueu está cheio de conflito e cheio de angústia. Zaqueu não era invisível aos olhos de Jesus. Como Zaqueu, apesar da sua estatura pequena, não era invisível aos olhos de Jesus. Zaqueu, como todos nós, representa todo aquele que o Senhor enxerga e vê história, vida, sofrimento, dor, coração, atitude de arrependimento. E é por isso que Jesus era muito conhecido. Porque onde ele passava, ele fazia diferença na vida das pessoas. E ao final dessa história é algo tremendo. Porque Zaqueu tem a sua vida transformada. Zaqueu tem a sua vida mudada. E quem mudou a vida de Zaqueu foi Jesus. Jesus. Essa história, portanto, nos ensina o quanto nós precisamos entender que Deus tem um plano para a nossa história e para a nossa vida. Deus tem um plano para adultos, Deus tem um plano para crianças, todos vocês, Deus tem um plano para a vida de todos vocês. O pastor ficou com o coração assim, apertadinho ali, ó, alegre, ao ver vocês cantando aqui. Sabe por quê? Porque quando vocês foram batizados pelos seus pais aqui na igreja, eles fizeram um compromisso diante de Deus de ensinar vocês
a palavra dele. Todos vocês que foram batizados. Então Deus fez uma aliança com seus pais. Mas o mundo não fez uma aliança com seus pais. Deus fez. Aí, pais, vocês têm um compromisso. Porque o mundo quer destruir. E vocês fizeram uma aliança com Deus, vindo aqui à igreja, trazendo ao batismo. E como é que nós estamos cumprindo esse compromisso? Porque aí Jesus fala assim: vinde a mim os pequeninos, exceto a árvore ali, todos vocês são pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Então vocês são filhos da aliança com Deus. E Deus, gente, não quebra aliança. Deus não quebra aliança, nós quebramos aliança. Quebramos aliança com divórcio, com inimizades, irmandade, várias alianças nós quebramos, mas Deus não quebra aliança. Já que Deus não quebra aliança, nós temos que crer que esse Deus que é fiel à sua própria aliança, Ele mantém a sua aliança conosco, apesar das nossas infidelidades. E uma das promessas que Ele disse que traria, a partir de Atos capítulo 2, que a promessa do Espírito Santo seria para os pais e para os filhos. Zaqueu, então, tem muita história para nos ensinar, porque Jesus, na vida de Zaqueu, fez uma grande diferença. E eu quero encerrar. O encontro inesperado trouxe algumas mudanças. Primeiro, Zaqueu foi salvo por Jesus? Foi. Hoje houve salvação nessa casa. Segundo, Zaqueu, depois que foi salvo por Jesus, falou assim: olha, todo mundo que eu tirei dinheiro, todo mundo que eu roubei, usou até uma palavra difícil, chama defraudar. Todo mundo que eu defraudei, todo mundo que eu lesei, todo mundo que eu tirei dinheiro, eu vou devolver 4 vezes mais. É sinal que lá atrás ele tirou 4 vezes mais daquelas pessoas, ou até mais que isso. Quem tem a vida transformada por Jesus, não fica do mesmo jeito com Deus e com as pessoas. O coração é mudado, e é mudado para melhor, para amar mais, para perdoar mais, para cuidar mais, para ser mais paciente, mais amoroso, porque Jesus faz isso com a gente. E terceiro, Zaqueu estava perdido e foi achado, porque no final desse texto, Jesus fala assim: olha, hoje houve salvação nessa casa, pois também este é filho de Abraão. Filho de Abraão é aqueles que creem, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então significa que o Zaqueu em cima da árvore, ele estava o quê? Perdido. Quem é que achou ele? Às vezes a gente não está em cima da árvore, né? Às vezes a gente está em outros lugares. Mas pode ser que mesmo não estando em cima da árvore, nós estejamos perdidos. Espiritualmente perdidos. Espiritualmente confusos, longe de Deus, mortos ou fragilizados. Mas Jesus nos encontra onde nós estivermos e como nós estivermos. E aí eu quero encerrar dizendo o seguinte, que Zaqueu é alguém que teve a sua vida transformada. E aí, Zaqueu estava perdido e foi achado. Não importa se em cima de uma árvore ou dentro da igreja, num leito de hospital ou numa mansão. Aos olhos de Deus, quando estão postos sobre nós, as Escrituras nos dizem que os olhos de Deus estão postos sobre toda a terra e que o Filho do Homem, que é Jesus, veio buscar e salvar aquele que está perdido. Então, que a gente lembre dessa história e que hoje a gente ouviu essa palavra sobre Zaqueu, aquele que Jesus viu em cima de uma árvore e Deus trouxe salvação para ele. Amém? Vamos orar? Ó Deus, obrigado, Senhor Deus, por esta noite, por essas crianças que estão aqui no templo, lugar de oração, tal qual Jesus, quando tinha 12 anos de idade, foi encontrado no templo, falando das profecias e dos planos do Senhor sobre a humanidade. Aquilo impressionou
as autoridades, os mestres, certamente deixou seus pais preocupados, seus pais humanos preocupados, mas ele estava na tua presença. Hoje nós temos aqui essas crianças, ouvindo a tua palavra, servindo o Senhor, cantando, adorando. Pai, que nós não estejamos embaraçando essas crianças, mas sejamos canal, passagem para que eles se acheguem ao Senhor, que orem mais, que leiam mais as Escrituras, que vejam em nós, adultos, exemplos do caráter de Cristo, que as famílias que cada uma representa sejam famílias abençoadas e que nunca desistam, ó Deus, de servir ao Senhor, sejam reanimadas e fortalecidas a andarem na Tua presença. E a todos os adultos, ó Deus, que ninguém se sinta perdido, que nesta noite, se alguém está assim, em nome de Jesus, que o coração seja transformado e seja encontrado pelo Evangelho de Cristo Jesus, pela palavra do Senhor, que haja restauração, que haja salvação, que haja, Deus, modificação de pensamento, de conduta, de atos, para a glória e para a honra do Teu santo nome. Assim nós oramos e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.